Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos resolver uma questão do FPR de 2012, que para muitos é uma das piores questões que já apareceu no vestibular do FPR, e eu vou tentar te provar que ela não é difícil, é fácil, tu só tem que saber um pouquinho sobre ácidos graxos. Então vamos lá, os principais componentes dos óleos e gorduras são os triacilgliceróis, também conhecido popularmente como triglicerídeos, tá? Moléculas formadas a partir do glicerol e dos ácidos graxos que podem ser saturados ou insaturados. Uma simbologia usual que representa os ácidos graxos se baseia em um sistema alfanumérico iniciado pela letra C, deve ser de carbono, né? Seguido do número de átomos de carbono da molécula. Ah, então realmente, ó, esses caras aqui embaixo que tem C18, quer dizer que eles têm 18 carbonos. Esse tem C12, quer dizer que ele tem 12 carbonos. E aí continua, tá? E o número de ligações duplas entre átomos de carbono. Então, esse número que aparece aqui é o número de ligações duplas, tá? Uma dupla. Aqui a gente tem duas duplas, possivelmente na posição 9, na posição 9 e 12. Eu deduzo isso, tá? Até porque eu já estudei ácidos graxos, então é isso mesmo. Mas eu acho que você consegue ver, né? Se aqui está dizendo que tem 4 duplas, né? E aqui tem 4 números, provavelmente seja o número das posições que se encontram as 4 duplas, né? Aqui tem 3 números das 3 duplas, né? Já que tu sabe que isso aqui é o número de duplas, porque foi colocado aqui e essa é uma das principais informações que a gente tem, que é o número de ligações duplas. Bom, as posições das insaturações da cadeia carbônica são indicadas em seguida pelo símbolo alfa. Então ele detalhou tudo, exatamente o que eu falei para vocês, que esses números aqui são as posições das ligações duplas. E aí, continuando agora, os ácidos graxos podem ser sólidos ou líquidos, né, já que eles são saturados e insaturados, em função da temperatura. Claro, se eu tiver temperatura ambiente, se você não sabe isso, você vai escrever aqui então, temperatura ambiente é 25 graus Celsius. Então, se o ponto de fusão, por exemplo, for maior que 25 graus Celsius, a gente só tem um aqui, né? Que o ponto de fusão é maior que 25 graus Celsius, então quer dizer que o meu ácido graxo, né? Ele vai ser sólido. Se o ponto de fusão for menor que 25 graus Celsius, quer dizer que ele vai ser líquido. Então, a sua temperatura de fusão depende da estrutura e composição da cadeia carbônica. Numere a coluna em que são indicadas as temperaturas de fusão de acordo com a sua correspondência. Então, olha só, eu vou te mostrar um slide rapidinho aqui só para tu ter uma ideia, tá? Caso você não saiba isso. Esse amarelo aqui, ele está mostrando todos os ácidos graxos saturados. E todos os ácidos graxos saturados, eles são sólidos na temperatura ambiente. Não tem nenhum líquido. Então, repare que o ponto de fusão dos ácidos graxos saturados são sólidos. Basta lembrar que as gorduras são formadas por ácidos graxos saturados que são sólidos. E aqui a gente tem os ácidos graxos insaturados que são líquidos. Repara, esse aqui ele só tem uma dupla, então o ponto de fusão dele diminui um pouquinho. Já que aqui tem 18 carbonos, tá? Esse aqui tem 18 carbonos, esse aqui também tem 18 carbonos. Mas por que o ponto de fusão diminuiu muito? Porque ele tem uma dupla. E essa dupla é essa aqui, ó. Impede com que essa cadeia se aglomere com outra cadeia, se acople com outra cadeia de uma forma muito legal ou com muitas ligações. Então ela não consegue fazer isso, por isso que o ponto de fusão dela diminui bastante. Já se eu tiver duas ligações duplas, ó, o ponto de fusão diminui mais ainda. E se eu tiver três, vai diminuindo mais ainda. Então o que está acontecendo? Quanto mais duplas eu tiver, mais insaturações, menor o meu ponto de fusão. Beleza? Ó, outra coisa que você poderia lembrar também é a nossa dica, tá? Que é special para esse caso, que tu pode botar assim, ó. Óleo em inglês é oil. Oil. Isso quer dizer que o cara é óleo, insaturado e líquido. Então, todos esses caras aqui, que eles têm ligação dupla, eles são insaturados e eles têm que ser líquidos. Eles vão estar nesses grupos aqui. Então, eu só tenho um ácido graxo aqui que é saturado e sólido. Só um que é saturado e sólido. Então, o ácido láurico, que ele tem 12 carbonos, né? Ele é o nosso ácido graxo saturado sólido. Então, tem que começar com o número 5. E se eu começar com o número 5, nossa, eu só tenho uma resposta e a questão foi relativamente fácil. Tá. Como eu sei que vocês querem que eu comente o resto, eu vou pegar essa aqui. Repara que esse ácido aqui, que é o araquidônico, ele tem 4 duplas, tá? Então ele vai ser o menor ponto de fusão que tem. Então logo aqui tem que ser 4.
Se eu pegar esse cara aqui, que tem 3 duplas, ele é o menor ponto de fusão do que restou aqui, né? Então, o menos 11 é o menor e ele vai ser o número 3. O linoleico aqui ele tem 2 duplas, então ele vai ficar com o menor ainda aqui, que é o 2. E entre os ácidos graxos insaturados, o de maior ponto de fusão, que tem somente uma dupla, que é o ácido oleico, que é o número 1. Então fica 5, 4, 1, 3 e 2. Só confere que a nossa resposta aí foi letra E. Beleza? Gente, vamos lá. Se vocês não entenderam nada sobre isso, olha só, eu vou colocar um vídeo aqui sobre os ácidos graxos, que eu acho muito importante vocês aprenderem isso. Então dá uma olhada aqui. E se tu quiser mais características dos compostos orgânicos, eu vou deixar uma playlist aqui inteira para você acompanhar aqui no canal, tá? Então bons estudos aí, forte abraço, tchau!